E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sou o professor Ítalo e essa é mais uma videoaula do nosso curso Vibração de Sistemas Mecânicos. Nessa videoaula eu quero apresentar para vocês a vibração livre de um sistema com grau de liberdade, mas agora adicionando o amortecimento viscoso. Bora lá? Então, olhando para esse meu sistema, esse meu modelo matemático, a diferença que nós temos agora é que o nosso sistema massa-mola, que nós vimos na aula anterior, nós acrescentamos um amortecimento, representado aí pela letra C, por este símbolo aí que nós já vimos também. Então, para solucionar esse problema, nós temos que definir qual que é a equação de movimento que resulta nesse meu modelo matemático. Nós já vimos que a força de amortecimento é dada por C vezes x ponto, ou seja, constante de amortecimento vezes a velocidade. E para esse meu diagrama de corpo livre, eu tenho que a soma das forças agora vai ser a soma da força da mola mais a soma do amortecimento, que acontecem em sentido contrário ao movimento. Então, mx de 2 pontos é igual a menos cx ponto menos kx. Isolando tudo de um lado, eu tenho que mx de 2 pontos mais cx ponto mais kx é igual a zero. Nós temos que solucionar essa nossa EDO para obter qual que é a posição da nossa massa em qualquer instante de tempo. Bora lá? A solução vai se dar da mesma forma que nós vimos no vídeo anterior, em que eu estou trabalhando onde x de t é igual a c vezes e elevado a s de t. Substituindo esse parâmetro na nossa EDO, eu vou resultar em uma equação onde ms ao quadrado mais cs mais k é igual a zero. Essa equação pode ser facilmente resolvida porque é uma equação de segundo grau. Então, pela fórmula de Bhaskara, nós temos os valores de S1 e 2, mas agora isso vai acontecer porque eu vou ter uma raiz, e nessa raiz eu tenho o valor positivo ou negativo, que vai me dar duas raízes para o nosso problema. Essas raízes vão ser bastante úteis, porque nós vamos observar agora quais são esses parâmetros que vão trabalhar com uma raiz negativa ou uma raiz positiva, trabalhando então com números reais ou números complexos. As raízes das duas soluções para a equação vão dar, então, x1 e x2, já que eu estou trabalhando com os autovalores S1 e S2, em que eu substituindo, eu vou encontrar a expressão como está escrito aí, x para c de 1 e c de 2, com a raiz positiva e a raiz negativa, que são valores arbitrários, ou seja, vão ser definidos pelas condições iniciais do meu sistema, nós vamos ver logo mais. O que é mais importante aqui nesse momento é você observar que aquela raiz pode ser negativa, positiva ou nula. Quando eu estiver trabalhando com uma raiz nula, eu estou definindo qual que é o fator de amortecimento do meu sistema. A constante de amortecimento crítico ou fator de amortecimento é definido como o valor da constante de amortecimento C, para o qual o radical daquela equação torna-se zero. Em outras palavras, o C crítico sobre 2m ao quadrado tem que ser igual a K sobre m. Esse C crítico pode ser então definido como 2 vezes a raiz de K vezes m, ou ainda 2m vezes ωn, onde nós já vimos que essa é a frequência natural do meu sistema. Para qualquer sistema de amortecido, o fator de amortecimento zeta é definido então como a razão entre a constante de amortecimento e a constante de amortecimento crítico do meu sistema. Aqui nesse ponto é bastante importante você perceber que C é uma constante que pode ser variada de tal forma que eu alcance um fator de amortecimento desejado. Já o C crítico, a constante de amortecimento crítico, é um parâmetro inerente ao sistema, que só depende da constante elástica e da massa do meu sistema. Então, não importa quanto eu varie a constante de amortecimento, o meu constante de amortecimento crítico permanece o mesmo, desde que eu não altere o valor da massa nem da constante elástica. É um parâmetro que é inerente ao meu sistema. Resolvendo então para os fatores de amortecimento, como nós já vimos, substituindo a constante crítica e a constante de amortecimento pelo meu fator de amortecimento, eu vou resultar em uma expressão na solução da minha EDO que é função apenas do fator de amortecimento do meu sistema. E aí eu posso avaliar como que esse fator de amortecimento está influenciando ou não na minha solução final. Substituindo aqui, nós vamos observar que eu tenho um sistema subamortecido sempre que esse fator de amortecimento for menor que 1. Ou ainda, quando a minha constante de amortecimento for menor que a minha constante de amortecimento crítica.
Você pode observar isso substituindo na nossa solução, em que nós vamos observar que eu tenho um x que vai trabalhar uma amplitude, um fator de amplitude, x ou x0, e um ângulo de defasagem, φ ou φ de zero, com essa expressão horária que você pode observar aí no slide. Quando você observa essa expressão, é possível identificar uma frequência de vibração amortecida que nós estamos chamando aqui de ômega-d. Ela é igual a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado vezes ômega-n. Isso acontece porque no sistema subamortecido é possível perceber uma oscilação, já que vai acontecer um movimento harmônico ali, em que vai naturalmente resultar em uma redução da amplitude de movimento do meu sistema, como nós vamos ver graficamente logo mais. Então, para sistema subamortecido, eu posso trabalhar com uma frequência de vibração amortecida, já que meu z é menor do que 1. Já no sistema criticamente amortecido, eu estou utilizando um fator de amortecimento igual a 1. Ou seja, eu implantei um amortecimento que é igual ao meu parâmetro de constante de amortecimento crítico, C igual a C crítico. Nesse caso, as raízes S1 e S2 são iguais. Ou seja, S1 é igual a S2, que é igual a menos ômega-n. A solução dessa minha equação horária vai se dar de forma mais simples e não possui oscilação. Não se trata mais de um movimento harmônico. Então, eu posso trabalhar com C1 e C2 e esquecer aquele meu parâmetro lá de frequência amortecida. A solução ela vai ser proporcional à exponencial de menos ômega-nt. E por último, um sistema superamortecido, em que eu vou ter um fator de amortecimento maior do que 1, zeta maior do que 1, ou ainda a constante de amortecimento é maior do que a constante de amortecimento crítico, em que eu vou ter duas raízes reais S1 e S2, em que eu posso trabalhar aqui na minha solução horária. Para isso, eu vou ter aqui as condições iniciais do meu sistema para a posição inicial e para a velocidade inicial, e eu posso encontrar os parâmetros C1 e C2. Aqui graficamente a gente observa como funciona, em que eu tenho nessa minha linha contínua um amortecimento, um sistema não amortecido, em que zeta é igual a zero, ou seja, eu não estou trabalhando com amortecimento. Eu tenho um sistema subamortecido na minha linha tracejada, em que zeta é menor do que 1, e que você observa que acontece a oscilação, um movimento oscilatório. Tenho um sistema criticamente amortecido em outra linha contínua, e, por último, um sistema superamortecido em outra linha tracejada. É possível observar que o sistema criticamente amortecido é aquele que, em um menor intervalo de tempo, atinge essa posição de equilíbrio. O sistema superamortecido vai demorar bastante para atingir essa posição. E no sistema subamortecido, nós podemos trabalhar com uma frequência amortecida, ômega-d, que pode ser facilmente encontrada pelo gráfico. Nós temos aqui o período amortecido como sendo 2π sobre ômega-d e o período não amortecido, período natural, como 2π sobre ômega-n. Além disso, a gente pode falar também sobre o decremento logarítmico, em que representa a taxa de redução da amplitude de uma vibração livremente amortecida. A forma de encontrar esse decremento logarítmico é pegando dois intervalos em que se conhece a posição daquela massa mola. No nosso caso aqui, nós trabalhamos inicialmente com x1 e x2. Fazendo a razão entre essas soluções, nós encontramos que x1 sobre x2 é igual a zeta ômega-n, o período amortecido. E trabalhando com o logarítmico dessa expressão, nós temos que delta é igual a ln de x1 sobre x2. O decremento logarítmico ele se torna adimensional, então, já que eu estou trabalhando com a razão entre dois deslocamentos. Na realidade, é outra forma de apresentar o fator de amortecimento. Então, eu posso experimentalmente encontrar o fator de amortecimento de um sistema apenas conhecendo os deslocamentos dessa minha massa em dois intervalos de tempos diferentes. Expandindo ainda para qualquer intervalo de tempo, qualquer amplitude conhecida, em que eu tenho x1 ou xm mais 1, fazendo essa razão, eu tenho aqui xj sobre xj mais 1, é igual também a exponencial de zeta ômega-n td. Quando eu fizer
logarítmico dessa expressão, eu tenho que delta é igual a 1 sobre m vezes o ln de x1 sobre xm mais 1. Então, também é outra forma de encontrar o decremento logarítmico que pode ser utilizado para encontrar o fator de amortecimento do meu sistema. Essa foi a nossa videoaula sobre vibração livre com amortecimento viscoso, a segunda videoaula aqui do capítulo 2 do livro do Hall. Desejo a você bons estudos e até os próximos vídeos.